te falar que hoje nós estamos num antigo palácio que já foi casa do governo e palco de muitos bailes. Exatamente. O Especial Missões de hoje está em Florianópolis, Santa Catarina e te apresenta o Palácio Souza e Cruz. E quem vai nos ajudar a saber um pouquinho mais da história do museu é a Cristiane Ugolini, que é a arte educadora aqui do museu. Cristiane, você pode me contar um pouquinho da história do Palácio, né, Cruz e Souza? Na verdade, sempre foi uma casa de governo, desde o início, lá de meados do século XVIII. E então teve uma grande reforma ali no século XIX, que antes era um casario simples, colonial. E então, com o advento dessa reforma em 1889, então vocês têm todo esse palácio requintado, cheio de detalhes, cheio de ornamentação. O nome de Palácio Cruz e Souza, ele, na verdade, acontece em 1979, quando o governador da época, que era o Conder Reis, fez uma homenagem ao poeta. Nesta data, então, o edifício começou a se chamar Cruz e Souza, Palácio Cruz e Souza. Antigamente era conhecido como Palácio Rosado, certo? Exatamente. E, inclusive, tem muitas pessoas que fazem referências, quem passeia muito pela América do Sul, vai encontrar semelhanças na Argentina, no Chile, no Uruguai, desse tipo de construção, porque foram arquitetos uruguaios que fizeram essa grande reforma ali no século XIX. Tá certo. Eu queria saber se você pode levar a gente para conhecer um pouquinho mais do museu. Claro, podemos ir. Para não danificar o chão, que requer todo um cuidado, ao iniciar o tour pelo palácio, logo somos avisados sobre o uso de um ornamento especial. Cristiane, você pode me explicar o que é esse espaço aqui? Qual é a parte do museu? Então, esse é o nosso hall de entrada. Então, todo mundo, mesmo quando era palácio de governo, entrava por aqui. O museu, ele está aqui, ele passou para cá, na verdade, o museu é de 79, e antes ele estava aqui na alfândega. E em 86, então o museu passou para cá. E o último governador a estar e trabalhar aqui foi em 84, o Esperidião Amigo. Foi o último governador a trabalhar nessa casa. E você me explicou que o segundo andar está fechado para restauração, certo? Exato. A gente aproveitou ali a pandemia para fazer os projetos, trabalhar em projetos que normalmente com o museu aberto a gente não conseguiria. Então a gente trabalhou com a questão na restauração. Então a gente tem algumas salas que a gente está restaurando. A gente vai restaurar também um vitral, que é esse que vocês veem aqui na frente. Esse trabalho vai começar por agora. Então a gente ainda vai demorar um pouquinho para abrir o segundo andar. Mas assim que a gente abrir, com certeza a gente pede para as pessoas que venham de qualquer forma, que a gente tem uma exposição no primeiro piso, e o segundo andar, então, a gente vai estar abrindo, a gente acredita, até o final do ano. Esse brotinho que vocês estão vendo aí na tela é uma roseira em homenagem a Anita Garibaldi. Quem vai explicar um pouquinho para a gente ainda é a Cristiane. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente sobre essa homenagem? Então, essa homenagem ela foi feita por um biólogo italiano, que ele é um biólogo que faz algumas mudas para várias celebridades. Ele, infelizmente, já é falecido, esse biólogo, mas então ele fez essa roseira da Anita lá na Itália. Então, ela veio para cá, no bicentenário da Anita, em 2021. Então, essa rosa, essas mudas, elas foram plantadas em algumas cidades em qual a Anita passou, né? Entre elas Florianópolis, Laguna, Lages. Anita Garibaldi foi uma revolucionária brasileira que se empenhou no período da Guerra da Farroupilha e no processo de unificação da Itália. A sua história é retratada no filme Anita e Garibaldi, de Alberto Rondali. Cristiane, depois que vocês reabriram o museu, né, pós-pandemia, em julho de 2021, como você me havia dito, como que ficaram as visitações, ficou para o público poder vir até aqui o museu, fazer, né, a visita, seja ela guiada ou não? Então, as visitas elas acontecem de terça a sexta, das 10 às 18 horas, lembrando que a última entrada é às 17 e aos sábados e feriados, das 10 às 14, lembrando que a última entrada é às 13 horas. Né? Então, a gente fecha aos domingos e também às segundas-feiras, que é o dia da manutenção. Tá certo. Então, fica o convite para você aí de casa que tem vontade de conhecer o Palácio Cruz e Souza aqui em Florianópolis, Santa Catarina. O Especial Missões fica por aqui.